E aí, gente, beleza? E vamos para as melhores notícias do momento do Big Brother Brasil 2022. Arthur no Raio X falou que mudou muito e está meio fechado. Mas antes de ir para a notícia, não esquece de se inscrever no canal para ajudar bastante a gente. Deixa seu like também para fortalecer bastante o canal. E não esquece de deixar o seu comentário. E ative o sino para continuar recebendo as notificações dos vídeos postados aqui a todo momento. Agora vamos para o que importa, a notícia. E falar um pouco sobre Arthur. Arthur no Raio X falou que mudou muito e está meio fechado por conta de pessoas que são muito diferentes no ao vivo. Pessoas que mudam muito no ao vivo e que não são o que elas realmente demonstram. E por isso ele resolveu se fechar mais. Gente, Arthur está se mostrando mais fechado. E eu acho que ele está mudando assim por conta das coisas que aconteceu com o Lucas. Que ele tinha Lucas como um amigão dele mesmo. Uma pessoa que ele poderia confiar. E Lucas acabou traindo daquela forma. Como ele mesmo já apontou algumas vezes. O traindo e dizendo aquilo como deslealdade. Falando que Lucas foi desleal. No próprio jogo da Discord, Arthur deu a placa de desleal e de traidor para Lucas. Então, isso pode ter afetado sim Arthur e ele pode ter criado um medo de se relacionar mais com as pessoas ali. Pois a maioria das pessoas ali está para usar ele ou chamá-lo de manipulador. Então fica difícil para ele se relacionar de verdade ali com as pessoas. E eu também acho que muitas das coisas que ele está falando se refere também a Laís. Essa coisa dele dizer que se fechou por conta de pessoas que mudam no ao vivo. Arthur falou isso no jogo da discórdia dele para a Laís. Falando que é engraçado como ela, no ao vivo, ela muda. Ela é outra pessoa. Pois, quando não estavam no ao vivo, os dois já tinham conversado e tinham feito as fases. E chegam no ao vivo, Laís começa a atacar Arthur, falando de várias coisas. Claro que em todo jogo da discórdia, Laís ataca Arthur. Então, para mim isso não é novidade nenhuma. Mas que bom que Arthur abriu o olho para esse povo. E não vai mais se abrir tanto assim para eles. Agora, gente, vamos mudar de assunto. Gente, Natália deu o que falar nessa festa. Que Natália havia recebido uma redução de estalecas. E já é sabido por todos que ontem Natália surtou de vez. E depois de muitos acontecimentos nessa madrugada, Natália chamou a atenção da produção diversas vezes. Aonde, por conta de uma briga dela com Jessilene e Lina, terminou em uma crise de choro e várias intrigas também. Mas isso também deixou a produção irada, pois Natália batia nas coisas e jogava as coisas pra cima na hora da raiva. E isso irritou bastante a produção. Que primeiro, depois de Natália, quando ela começou a se debater e avançar em móveis do confinamento, a primeira vez, a Sister bateu e chutou várias vezes a porta do banheiro. E por isso recebeu uma punição de 100 estalecas. Mas a notificação só veio quando Nath danificou outro objeto. Quando foi para a cozinha para tentar se acalmar, ela pegou uma cadeira e a jogou no chão. Pouco depois, a produção enviou uma notificação de que Natália havia recebido uma dedução de estalecas. Então, gente, ela perdeu ao menos umas 200 estalecas. Essa aí foi as punições por danificar as coisas que foi da estaleca. Mas a produção também teve que parar Natália por conta de outras coisas. Ela recebeu uma punição nunca dada antes. Uma punição inédita. Natália foi impedida pela produção, por Boninho, de continuar bebendo no Big Brother. E isso nunca aconteceu no BBB. Essa é a primeira vez que acontece uma coisa dessa. Parece que Natália realmente irritou todo mundo. E para não tirar mais gente, a produção realmente resolveu pegar medidas drásticas e impediu Natália de continuar bebendo. Pois já não é a primeira vez que Natália surta. Claro que não foi tão intenso quanto dessa vez. Mas da outra vez, lá no começo, Natália também demonstrou certos aspectos que ela fez. Certas coisas. Ela demonstrou uns surtos, mas não tão grande quanto esse. Então a gente sabia que Natália tinha alguma coisa errada com ela. Mas dessa vez ela passou dos limites. E acabou levando essas punições.
E aí, gente, o que é que vocês acharam? Vocês acham que ela deve sair? Muitas das pessoas na internet estão dizendo que Natália devia ser expulsa. Tem muitas pessoas falando que ela foi expulsa, dizendo que se aconteceu aquilo com Maria e Maria foi expulsa, com ela também, pois ela está acabando e botando em risco a integridade física das pessoas da casa. E por isso, tinha que tirar ela. Muitos estão apontando também que ela machucou Jessie. Então, tem algumas pessoas que estão dizendo que ela deve sair. E vocês, gente, o que é que vocês acham? Qual é a opinião de vocês nisso tudo? Vocês acham que ela realmente passou no limite dos limites? Vocês acham que ela deveria sair também como punição? E ainda falando um pouco mais sobre Arthur, a esposa dele, Mayara Card, elogia as atitudes de Arthur durante as brigas que teve. Gente, a esposa de Arthur, Mayara Card, assistiu toda a briga de ontem na festa e ela disse que gostou muito da postura de Arthur. Ela ainda falou sobre o comportamento de Arthur durante a briga. Ela disse que Arthur estava junto ao grupo que tentou consolar Natália na cozinha e na festa, enquanto Natália chorava. Ela ainda disse: que guerra, hein? Que baixaria que aconteceu no BBB nessa madrugada. Gente, pelo visto, até a esposa de Arthur está de olho e gostando do jogo dele. Mas é pra tá mesmo, Arthur é muito coerente no que faz. E ela ainda disse outras coisas. Lógico, quando a bebida entra, a verdade sai. Tem alguns pontos aí. Não é a primeira vez que a Natália tem um episódio desses. Talvez seja a primeira mais forte, mas não o primeiro. E são questões dela, pessoais dela, dores dela, profundidade dela, coisas da vida dela que colocaram ela nesse lugar. Então, não necessariamente quando a pessoa tem uma briga com uma outra pessoa, a pessoa fez alguma coisa para ela. O que você sente não tem a ver com a atitude do outro, mas como você lida com o que acontece no mundo. Mas é o seu mundo, dentro de você. A gente não pode questionar as dores das pessoas. Se ela tem o direito de achar aquilo ou não, porque não é sobre o que ela acha, é sobre o que ela sente. E o que ela sente não é necessariamente culpa do outro. Gente, a esposa de Arthur falou muitas coisas sobre Natália aí, dizendo que a gente não consegue sentir o que realmente Natália sente. Mas ela ainda disse sobre Arthur também. O que eu achei interessante foi que na segunda-feira o Arthur foi super atacado. Foi acusado de ficar se vitimizando, ficar fazendo cena, se fazendo de vítima porque não tá sozinho. E aí ontem, no meio de tudo isso, o ponto principal da discussão foi: a Natália estava se sentindo sozinha. Eles brigaram tanto durante essa semana porque, não se faça de vítima. E a dor dela foi justamente por estar se sentindo sozinha. E mesmo assim, mesmo depois dela ter sido muito dura com ele no jogo da discórdia, ele vendo tudo aquilo, assistindo tudo aquilo, ele teve empatia pela dor dela. Porque sim, ele se identificou. Independente dele achar que é real ou não. Se é uma pira da cabeça dela, ou o que ela está sentindo. Se é real ou não é real. É o que ela está sentindo. E numa atitude linda, ele foi abraçar ela e dizer tudo aquilo que possivelmente ele gostaria de ter ouvido de alguém e não ouviu. Ele gostaria de ter ganhado um abraço e alguém tivesse dito que é um dia ruim e vai passar. Eu achei lindo. E esse é ele. Gente, a esposa dele realmente conhece ele e sabe a dor que Arthur está passando. E ela percebe que alguém precisa fazer isso que Natália fez por Arthur. Mesmo Natália tendo atacado tanto Arthur assim no jogo da discórdia. Então, mesmo assim, Arthur mostrou empatia e continuou e foi lá e abraçou a menina e tentou consolá-la. Ninguém que ficou realmente do lado de Arthur. Mas quando alguém precisa, realmente precisa, Arthur fica do lado da pessoa. Isso eu acho injusto. Alguém devia ser tão amigo de Arthur quanto ele é dele. Mas Natália nunca iria acordar para isso. Natália só enxerga o jogo que ela quer enxergar. Ela nunca ia perceber que Arthur também poderia ser um bom amigo para ela. Ela só quer quem não quer ela. Vocês, gente, o que é que vocês acharam dessa atitude aí de Arthur? Mesmo depois de Natália ter dito muita coisa no jogo da discórdia para ele, ele teve empatia e foi tentar ajudar ela. O que é que vocês acharam dessa atitude?